Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, o professor Marcos Aba é um dos primeiros professores aqui do YouTube, tá bom? Comecei lá em 2009, mas fortaleci mesmo em 2010. Estamos agora em 2025. Pessoal, mais um circuitinho aqui eletrônico, elétrico, para a gente praticar um pouquinho o reforço do Enem, tá bom? Então nós temos a fonte, que pode ser uma bateria, pode ser uma tomada, pode ser qualquer coisa, tá bom? Então nesse circuitinho que nós temos aí, ele nos diz o seguinte, que você tem um circuitinho e ele vai para lá e essa parte vem para cá. São os dois fios que saem da bateria da moto, do carro, da bateria 9 volts, da pilha, da tomada, seja o que for. Para esse caso aqui é uma bateria 9 volts, aquela quadradinha, tá bom? Então você tem aqui a fonte onde vai, aqui você tem um certo DDP, né? Também chamado de tensão elétrica, voltagem, diferença de potencial, é tudo a mesma coisa. Vamos utilizar DDP. DDP. Tudo bem? Então nós temos aqui a DDP, uma certa voltagem. Aí o exercício nos diz o seguinte, pessoal, que esse circuito ele está ligado assim, ó. Do lado de cá ele passa por uma resistência, um resistor, né? Aí vai. E do outro lado ali ele passa por uma lâmpada. O desenho da lâmpada você pode colocar o que você quiser, tá bom? Vou colocar só um modelito aqui antigo aqui, ó. Antigamente utilizávamos isso aqui para lâmpada, tá bom? Ok, então o circuito vai para aquela lâmpada, passa por dentro do resistor dela e sai. O mesmo circuito passa pelo resistor, por dentro dele sai. E aí eles se encontram aqui no meio, ó. E aí vai. Aí temos um novo circuito com uma nova lâmpada. E esse circuito é igualzinho ao circuito que está aqui, tem uma resistência aqui também paralelo à lâmpada. E aí vai, e os dois se encontram aqui também da mesma forma. E aí tem um terceiro circuitinho que é igualzinho, pessoal, não muda nada. Então temos aqui uma terceira lâmpada e temos aqui um terceiro resistor. E eles se encontram aqui também e aí sai. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, do jeito que está aqui, não possui corrente elétrica. Corrente elétrica não está fluindo. Corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica, por enquanto, não tem. Por quê? Porque o circuito não está fechado. Para ter corrente elétrica, tem que ter um circuito fechado. Então, vamos fechar o circuito para a gente ter corrente elétrica. Pronto. Agora sim tem corrente elétrica. Além da diferença de potencial, agora você tem corrente elétrica e com isso a corrente elétrica está fluindo e as lâmpadas estão brilhando. Então qual é o caminho da corrente elétrica? Pensa aqui num cano onde passa água. A corrente elétrica no circuito elétrico é como se fosse a água passando pelo cano. O fio é o cano e a tensão elétrica é a força, é a bomba que empurra essa água para lá, que é a corrente elétrica. Tudo bem? Então a corrente elétrica vem e vai. Chega aqui, ela tem dois caminhos para percorrer, tem este e tem este. Então ela vai percorrer os dois caminhos, a corrente que sai daqui, né, que a gente chama de I. Tá bom? Então sai uma corrente, passa, divide aqui e ela se encontra aqui. Quando ela se encontra aqui, a corrente é a mesma, em se tratando de corrente elétrica é a mesma. Por quê? Ela se divide, vai, tal. E como que você sabe que é a mesma, Marcos? Por causa dos cálculos que tem aqui, pela resistência e pela tensão, a corrente é calculada. Ela apenas divide aqui e vem outra parte aqui e se encontra aqui. Aqui é a mesma dali, tá bom? Então a corrente no circuito é a mesma, não muda. O que muda é a diferença de potencial, a tensão, queda de tensão, essas coisas. Tudo bem? Então aqui na saída elas se encontram, a mesma coisa, divide aqui, um pouco vai para lá, um pouco vem para cá, e é a mesma corrente também, e continua com a mesma corrente, um pouco vai para lá, um pouco vem para cá, se encontra aqui, e aqui é a mesma corrente elétrica que sai daqui. Só aqui que ela se divide, se divide, se divide, mas é a mesma corrente que está alimentando esses três circuitos. Os três circuitos estão em série. Este está em série com este, que está em série com aquele, porque entra dentro de um, sai, entra no outro circuito, sai, entra no outro circuito e sai. Em série, os três circuitos. No entanto, pessoal, nós temos aqui uma lâmpada paralela com este resistor, né? Eu vou colocar aqui LP de lâmpada e aqui R de resistor, lâmpada 1, LP lâmpada 2 e resistor 2, aqui o resistor 1,
e lâmpada 3 é aqui o resistor 3, tudo bem? Certo, então a corrente que está fluindo aqui, beleza. Aqui nós temos, neste circuitinho, duas coisas em paralelas. Podemos dizer que temos dois resistores em paralelo. Por quê, Marcos? Porque toda lâmpada possui uma resistência interna. Para ela brilhar, as lâmpadas antigas têm um filamento. Então aquele filamento, dependendo da corrente que passa dentro dele, ele brilha e acende. E aí normal. E as lâmpadas LED, Marcos? As lâmpadas LEDs, por mais que não tenham filamento, mas ela tem um transformador, dependendo da lâmpada, tem um transformador, ponte retificadora, os capacitores lá dentro, talvez resistores também, então tudo isso tem uma certa resistência também. Então podemos dizer que aqui temos uma resistência paralela com essa. Tá vendo? Ó? Quando a corrente vai para lá e vem para cá, os dois estão paralelos e se encontram aqui. Então nós temos aqui dois resistores em paralelo neste circuito. Naquele circuito que está em série com este, naquele circuito temos dois resistores em paralelo. Lâmpada também possui resistência interna, então temos resistores em paralelo e resistores em paralelo, tá bom? Então a pergunta é a seguinte, pessoal. Suponha que temos aqui uma bateria ideal, que não mude, que não caia a tensão, que a DDP seja sempre a mesma, né? Essas lâmpadas estão brilhando na mesma potência. A potência em watts é a mesma delas, os resistores são os mesmos. Então o que acontece se queimar uma das lâmpadas? Tanto faz esta, quanto esta, quanto esta. Eu já vou adiantando, qualquer dessas lâmpadas que queimar, a explicação vai ser a mesma, tá bom? Vamos supor que queime esta lâmpada. O que acontece a partir desse momento? Bom, pessoal, aqui você tem que ver o seguinte, que nós temos dois resistores em paralelo, e é o seguinte, quando os resistores estão em paralelo, eu vou explicar aqui embaixo em um outro circuitinho aqui, ó. Então aqui vai a DDP, e aqui já tem a primeira resistência, e aí nós vamos colocar mais uma resistência em paralelo com ela, se interliga ali e vai, né? É a mesma coisa, a corrente vem, se encontra aqui e vai. O que acontece, pessoal? Vamos supor que é aquilo ali, tá bom? Vamos supor, quando os resistores estão em paralelo, o que acontece? A resistência equivalente, ou seja, a resistência que vai substituir as duas, eu posso substituir essas duas por uma única resistência. Ela é chamada de resistência equivalente. Tudo bem? Aqui nós temos R1 e R2. Quando nós fizermos a continha, o que acontece? Teremos uma resistência equivalente, que é uma única resistência que substitui os dois, porque os dois estão em paralelo. A partir do momento que estão em paralelo, a resistência muda. Por quê? É como se fosse uma outra resistência com um único valor que substitui as duas. E eu vou dizer o seguinte, pessoal, imagina que aqui nós tenhamos 10 ohms e 10 ohms. Para começar, não vou escrever 10 e 10 não, só vou explicar para vocês. Resistência em paralela, tá bom? A corrente vem e distribui aqui, ó. Da mesma forma que ali é a mesma coisa. Por mais que entre aqui no canto, mas está entrando no meio, entrando ali, entrando aqui, é a mesma coisa. Se aqui tem 10 ohms e 10 ohms de resistência elétrica, como elas estão em paralelo, a resistência será a metade delas. A resistência equivalente. Então, no circuito, se aqui tem 10 ohms e aqui 10, a resistência equivalente será de 5 ohms. Olha que interessante, a metade. Então aqui nós temos a metade da resistência. Então a resistência equivalente que substitui as duas será de 5 ohms. Marcos, e se eu colocar mais uma resistência em paralelo aqui de 10 ohms, com esses dois já existentes? E liga ali, ó. Vamos supor, eu tenho 10, 10 e 10. 10 ohms de resistência, 10 ohms de resistência e 10 ohms de resistência. 3 resistores. O que acontece, pessoal? A resistência equivalente, que é um resistor que vai substituir os 3, será a resistência dividida por 3, ou seja, será 1/3 do valor. Se aqui é 10, 10 e 10, a resistência equivalente será de 3,3. Ah, Marcos, então quer dizer que quanto mais resistência paralela tem, menor será o valor da resistência, porque quando eram duas resistências, aqui de 10 ohms, aqui valia 5. Agora são 3, então aqui vale 1/3. Isso. Quando eram duas, valiam a metade do valor. Aliás, 10 sobre 2, que é 10, e 10 dividido por 2 dá 5. Agora, que é 3, então é 10 dividido por 3, que vai dar 1/3, que é 3,3. Então é assim, pessoal, quanto mais resistor você coloca em paralelo, vamos colocar mais um, só para você entender melhor ainda.
Então eu coloquei mais um resistor aqui, o R4 agora. Então nós temos a corrente que chega, vai um pouco para lá, vem um pouco para cá, um pouco para cá e vem um pouco para cá, e elas saem e se encontram tudo neste ponto e vai. A corrente que entra aqui é a mesma que sai do outro lado, tá bom? Agora nós temos 4 resistores de 10 ohms cada um. O que acontece? A resistência de 10 ohms vai se dividir em 4. Então a resistência equivalente desses 4 resistores de 10 ohms será agora 2,5. 2,5, ou seja, 1/4, porque pega a resistência de 10 ohms agora e divide por 4. Quando era apenas 3, era 3 resistência de 10 ohms e divide por 3, que deu 3,3. Quando era 2, aí pega a resistência de 10 ohms e divide por 2, que dá 5. Ou seja, a resistência equivalente é aquela resistência que substitui as 4. Nesse caso, pega 10 ohms e divide por 4. Então a resistência equivalente será de 2,5, porque 2,5 com 2,5, 5, com 2,5, 7,5, com 2,5, 10. Então é assim que funciona. Quanto mais resistência em paralelo, menor será o valor da resistência. Menor será o valor da resistência equivalente. É aquela resistência que substitui as 4. Então com isso a gente chega aqui, ó. Nós temos aqui 2 resistores em paralelo. Vamos supor que aqui seja 10 ohms e aqui 10 ohms também. O que acontece? Como elas estão em paralelo, vai um pouco para lá, um pouco para cá, a corrente elétrica se encontra aqui. Quando queima uma das resistências, vamos voltar para cá. Vamos colocar 2 novamente. Então aqui vai e divide o circuito, uma resistência e vai. E aqui vem a outra resistência e vai. Então nós temos a resistência 1, que no caso é a lâmpada, e a resistência 2, que no caso é o resistor, que é aqui do nosso circuito. Certo. Se nós temos 2 resistências, a resistência equivalente é aquele resistor que vai substituir os 2, será menor. 2 de 10 ohms, a resistência equivalente te dá 5 ohms. Então a resistência aqui são de 5 ohms. É como se fosse um único resistor de 5 ohms. É o resistor equivalente. Tudo bem? Este substitui os 2, tá bom, pessoal? Você pode arrancar esses 2 e ligar aqui apenas este equivalente. Tudo bem? Agora, vamos supor que eu queime um dos resistores. Esse aqui queimou, que é a lâmpada. O que acontece com a corrente elétrica? Ela vem e não vai mais para lá, porque aqui abriu o circuito. É como se o circuito tivesse aberto, então vai, abriu aqui, e esse aqui continua passando a corrente elétrica. Aqui abriu. Então, a partir desse momento, não temos mais 2 resistores em paralelo. Temos apenas um resistor. E o que eu disse para vocês aqui? Quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência equivalente. Quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência equivalente. A resistência equivalente aqui para os 4 é 2,5 ohms, se esse for de 10, 10, 10 e 10. Se queima este, olha só, nos 4, para 4 resistor é 2,5 ohms, ok? Se queima este, vai ficar apenas 3 resistores passando a corrente elétrica. E agora são 3 resistores. A resistência elétrica vai para 3,3 ohms. Se queima este também, os 2 estão queimados, a corrente vem, só passa por esse, só passa por esse. Agora nós temos 2 resistores em paralelo. A resistência vai para 5 ohms, a resistência equivalente. Então você percebe que, e aí se nós tivermos apenas um resistor de 10 ohms, a resistência elétrica será de 10 ohms normal. Se queima esse também, a corrente vem e passa por esse aqui, de quanto? De 10 ohms. Então, quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência. Quanto menos resistores, maior a resistência. Ó, 4 resistores, resistência menor. 3 resistores, resistência maior. 2 resistor, ó, resistência maior ainda. Então, quanto menos resistor, maior a resistência. Aqui, nós temos agora menos resistores em paralelo. Então, a resistência será maior. Queimou a lâmpada? Não temos mais resistores em paralelo. Teremos apenas um resistor. Então, a resistência será a que está aqui. Não será mais encontrada uma resistência equivalente que substitui os 2, porque queimou ali.
A resistência agora é única. Então a corrente agora só passa por aqui. Tudo bem? Então tá, voltando aqui para o circuito. Olha só. Queimou essa lâmpada. A princípio as 3 lâmpadas tinham o mesmo brilho, a mesma potência, quer dizer que é o mesmo brilho. É a potência que define o brilho. Queimou uma delas, porque agora temos um resistor só, a resistência aumentou. Quando aumenta a resistência, quando aumenta o valor da resistência, pessoal, a corrente diminui. A corrente que vinha aqui, ela tinha 2 caminhos. A resistência equivalente aqui era menor. Imagina, 10 e 10 de resistência ohmica caiu para 5. A resistência equivalente aqui é 5 ohms antes de queimar. Quando queimou, não tem mais resistência em paralelo. Então a corrente agora passa só por aqui. Então a resistência aumentou. Quanto menos resistores em paralelo, maior a resistência, que é o que está explicado aqui. Quanto menos resistores em paralelo, maior a resistência, menor a passagem da corrente elétrica, porque a resistência elétrica, ela segura a corrente elétrica, é um gargalo para a corrente elétrica. Costumamos fazer um circuitinho assim, ó. Aqui tem um cano, que é o fio, a corrente elétrica é a água, o cano é o fio, né? A resistência é um bloqueio que tem dentro do cano aqui, ó. É um bloqueio que tem dentro do cano. Isso aqui é resistência elétrica. Tá bom? Então, quanto maior a resistência, eu vou mais fechando e a água, que é a corrente elétrica, ela vai tendo mais dificuldade para passar. Olha só. Então, quanto mais eu aumento a resistência R, que é o I, que é a corrente, né? O cano, tá bom? E a tensão é como se fosse uma bomba DDP que empurra essa corrente elétrica, dando pressão nessa água aqui. Só que quanto maior a resistência elétrica, eu estou fechando o cano aqui, ó. A corrente está passando só por esse estreitinho aqui, ó. Então passa pouca corrente elétrica, porque eu aumentei a resistência. Se eu diminuir a resistência, vamos supor, a resistência é só isso aqui, ó. Quase que não vai influir na corrente elétrica. Olha que interessante, a resistência é pouquinha. Então, voltando para o nosso circuito, aumentou o valor da resistência, porque antes era em paralelo, então a resistência equivalente era menor. Aumentou a resistência, passa menos corrente elétrica. Aumentou a resistência no cano, aqui no caso no fio, passa menos corrente elétrica. E menos corrente elétrica, pessoal, dá menos brilho para essas 2 lâmpadas. Essa é a questão. O que acontece com o brilho das lâmpadas? O brilho, pessoal, depende da corrente elétrica que passa no circuito, certo? Então, quanto mais corrente elétrica passa no circuito, mais corrente elétrica passa na lâmpada, mais elas brilham. No caso aqui, como queimou uma lâmpada, a corrente será menor porque esse resistor, o valor dele está maior do que era antes. Se está maior o valor do resistor, menos corrente elétrica vem para cá. Aqui vamos supor, era 10 amperes, não, 20 amperes de corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, a princípio, era 20 amperes. Queimou aqui, vamos supor que a corrente elétrica que está passando aqui não é mais 20 amperes, caiu para 8 amperes. Então 8 amperes de corrente elétrica faz com que o brilho da lâmpada diminua, porque pelos cálculos, eu não vou fazer cálculo aqui não, mas pelos cálculos, quanto maior a corrente, mais brilha o circuito. Tudo bem? Porque a potência que envolve corrente diminui também. Quanto menor a corrente, menor a potência, menor o brilho. Tudo bem? Então, menor corrente, menor potência, menor o brilho. Então, essas duas vão brilhar menos, porque está passando menos corrente, porque a resistência aqui aumentou. Então, aqui depende daqui, e aqui também depende daqui. Por quê? Porque se aqui queima os dois, aqueles dois param de funcionar. Maior resistência, porque estava em paralelo, agora não está mais, só tem uma resistência, menor corrente e a potência depende da corrente elétrica. Quanto mais corrente elétrica, mais intensidade da corrente elétrica, mais brilha a lâmpada. Tem menos corrente passando no circuito todo, por causa desse circuito que agora se modificou, menor o brilho da lâmpada, menor a corrente elétrica, menor a potência elétrica em cima de cada lâmpada, porque depende da corrente que passa aqui.
Se eu aumentar mais ainda essa resistência, o que acontece? A lâmpada diminui mais ainda. Se eu colocar um novo resistor aqui, ó, em série a resistência aumenta, diferente do paralelo. Se eu aumentar essa resistência, colocar mais um resistor aqui, a resistência equivalente aqui será maior ainda, menor corrente elétrica, menos corrente elétrica nas lâmpadas, menos potência nas lâmpadas, menos brilho. Por quê? Agora temos um resistor com valor maior, 2 em série. Em série aumenta a resistência, diferente do paralelo. Em paralelo diminui as resistências. Quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência equivalente. Quanto mais resistores em série, que um depende do outro, maior a resistência equivalente. Então você pode trocar esses dois por uma resistência maior do que esse valor que já tinha aqui. E aí maior resistência, menor corrente, menor potência, menor brilho. Aquelas lâmpadas vão brilhar menos. Então é isso, pessoal. Marcos Aba Matemática com mais de 3 milhões de inscritos agora em 2025. Um abraço e até a próxima.